E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. A história da mulher samaritana. A mulher que Jesus esperou para ter um encontro com ela no poço, para mudar a tua história. O tema deste culto é tudo novo. Está lá em 1ª e 2ª Coríntios, capítulo 5, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E tudo se fez novo, porque as coisas passadas, ficaram para trás. E o pastor Marcos fez aqui, irmãos, um ato profético conosco, orou conosco, para que nós declarássemos essa nova vida, essa novidade de vida. Então creia nessa noite que é isso que Jesus ele tem para a tua história. É isso que Jesus tem para a tua vida. Se tão somente você crer e entregar a sua vida a Ele. Não só vocês que estão aqui próximos daqui onde nós estamos, das cadeiras, mas os vizinhos, as casas, irmãos. Cada casa, cada vizinho, onde a nossa voz estiver chegando, eu creio que há o poder do Espírito Santo, há o poder do nome de Jesus. E eu preciso confessar uma coisa aos irmãos, que quando eu cheguei aqui, quando eu sentei ali na cadeira, eu senti muita vontade de chorar. Muita vontade de chorar. Eu me segurei ali, missionária, para não chorar. Um pesar na minha alma, um pesar, Aline, a missionária Aline, muito grande na minha mão, uma vontade de chorar. Eu falei: Senhor, não posso chorar aqui, me ajude a me segurar. Mas é o que, irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que ele vem no nosso coração. E por que a vontade de chorar? Porque o pesar é o pesar pelas almas, irmãos. As almas que estão perecendo, as almas que estão sofrendo, as almas que estão escravas, as almas ainda, irmãos, que estão cativas e ainda não foram libertas pelo nome de Jesus. Na vida dessa mulher samaritana, que não se davam com os judeus, era uma mulher que era, irmãos, excluída da sociedade. A Bíblia diz que ela ia até aquele poço buscar água, e ela ia num horário diferente das outras mulheres, porque era uma mulher de má fama, era uma mulher excluída da sociedade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite: são esses que Jesus está à procura, são essas pessoas que Jesus ainda está à procura, aleluia. São essas pessoas que Jesus ainda deseja salvar e mudar a história. E o que eu sinto grandemente, fortemente, missionária Aline, no meu coração, é que queira o Senhor que este trabalho continue, minha amada, que este trabalho permaneça, porque grandes coisas o Senhor fará. Às vezes parece, meu amado irmão, que a gente não está vendo nada, parece que nada está acontecendo, mas saiba de uma coisa: a semente está sendo plantada, aleluia. A semente vai germinar e vai dar frutos para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Na vida daquela mulher samaritana, talvez era um dia como qualquer outro, era um dia do seu cotidiano, era um dia comum, um dia qualquer, onde ela ia lá e buscava aquela água, e ela nem imaginava que o Salvador do mundo, aleluia, ela nem imaginava que o seu Salvador, o seu remidor estava esperando ela naquele caminho. A Bíblia diz que ele despede os discípulos, aleluia, ele despede os discípulos: vai lá buscar comida, vai lá buscar bebida, que eu vou ficar aqui, porque eu tenho um encontro especial neste dia. E assim é conosco nessa noite, irmãos.
Hoje é noite de oportunidade, de privilégio, aleluia. Quisera eu que alguém tivesse a ousadia de fazer esse trabalho na Brasilândia, onde eu moro. A Aline já foi lá, a Carol já foi lá, a Ludmila já foi lá, a Tamiri já foi lá, irmãos. Lá também, irmãos, tem lugares que precisam a palavra chegar. Lá também tem poços onde Jesus precisa sentar e esperar alguém passar, aleluia. E louvado seja Deus, eu vou orar para que esse trabalho permaneça, irmãos. Não sei se o pastor Marcos está aqui. Louvado seja Deus, ele já voltou. Então, irmãos, entenda uma coisa. No momento em que Jesus teve encontro com aquela mulher, tudo novo se fez. Havia uma rixa, havia uma briga entre judeus e samaritanos, uma briga antiga, algo do passado. E a Bíblia diz que Jesus, ele observa aquela mulher chegando no poço, uma mulher que era rejeitada, uma mulher de má fama, aleluia, e ele fala assim, dá-me de beber. E ela cria um bloqueio naquela comunicação. E ela começa a dizer, quem és tu? Judeus não se comunicam com samaritanos e você me pede de beber? E aí Jesus começa a introduzir um diálogo. Jesus, irmãos, ele vem devagarinho. Jesus, ele não vai forçar a barra. Jesus, ele não vem para obrigar ninguém. Jesus, ele diz a palavra assim, aquele que tem sede, venha, aleluia. Aquele que tem sede, venha a mim e eu te darei água viva, aleluia. Aquele que tem sede, vem a mim e beba da água viva. É aquele que tem sede, aleluia. Se alguém tem sede, se alguém tem fome, beba da água, beba do Espírito e venha saciar a sua alma. Esse é o convite do Espírito. Não adianta buscar em relacionamento, não adianta buscar em bebida, não adianta buscar, irmãos, nas baladas, não adianta buscar nas drogas, aleluia, porque eu também vim deste mundo, eu também fui resgatada para a glória de Deus, das drogas, do crime, do tráfico, da prostituição, mas o Senhor teve encontro comigo, como ele teve encontro com a samaritana. Então a Bíblia diz que começa aquele diálogo, e aí Jesus, para encurtar aqui, irmão, Jesus ele fala para ela, se tu soubesses quem te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. E ela ainda não está entendendo o extraordinário, irmãos. Ela ainda não está entendendo que Deus quer fazer tudo novo. Porque muitas vezes nós estamos condicionados, cativos àquela vida e demoramos a entender o que Deus quer fazer. Mas na hora certa, Jesus quebra aquele bloqueio. Na hora certa, Jesus entra no coração, aleluia. Na hora certa, ela se rende. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher agora se torna uma nova criatura. Uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Alguém regenerado, alguém nascido de Deus, alguém que vai proclamar o Evangelho, alguém que vai ganhar a sua cidade, aleluia. Alguém que vai se tornar um porta-voz da palavra de Deus, porque é isso que Deus faz. A Bíblia diz, irmãos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aleluia. Não para que nós nos coloquemos novamente debaixo de um jugo de escravidão, aleluia. Não é isso que o Senhor deseja para nenhum de nós aqui nesta noite. Então Jesus ele começa a conversar com ela e ela fala, mas você não tem nem como tirar a água, ainda me pede onde eu encontro essa água viva. E aí Jesus começa a revelar alguns segredos daquela mulher. E aí ele fala assim, olha, para a gente continuar aqui, eu estou parafraseando, irmãos, para a gente continuar esse diálogo, vai lá, chama o teu marido e volta aqui. E aí ela disse assim, mas eu não tenho marido. E aí Jesus disse para ela, disseste bem, você já teve 5 maridos e esse que está com você nem é teu marido. Então Jesus começa a falar para ela aquilo que ela estava fazendo.
É o que disse o texto. Ele me disse o que eu tenho feito. E ela disse: vejo que tu és profeta. Aleluia. E eu acho incrível, irmãos, quem pega essa visão de que não é nem no templo missionário e nem em Jerusalém, aleluias. Que não é o lugar físico que atrai a presença. Que não é, irmãos, o templo que atrai a presença, aleluia. Que não é o lugar físico que atrai a presença, mas sim um verdadeiro coração adorador, aleluia. A conversa começa a se esticar de uma tal maneira. A conversa começa a se aprofundar de uma tal maneira que a Bíblia diz que quando ela percebe, ela já largou o cântaro. Ela já não se importa mais com aquela água. A água que ela estava bebendo e tornaria a ter sede. Então é isso que Jesus quer fazer nessa noite. Ele quer que você ponha atenção às palavras dele, aleluia. Ele quer que você ponha atenção naquilo que ele tem para a tua história. Porque a água que você tem bebido, muitas vezes você torna a ter sede. Mas a água que Jesus quer entregar, a novidade de vida que Jesus quer entregar, nunca mais você terá sede. E ainda a Bíblia diz que ele está esticando aquele diálogo, e ela fala que ele é profeta. Ela começa a declarar sobre a vinda do Messias, e ele fala: eis aqui, eu estou aqui, esse de quem você está falando. E aí ele começa a dizer uma coisa muito forte, irmãos. Jesus, ele diz assim: se você crer em mim, aleluia, conforme as Escrituras, se você crer em mim, conforme está nas Escrituras. O que estava nas Escrituras? A vinda do Messias, aleluia. E eu quero já abrir um parênteses nessa mensagem, amado. Jesus está voltando. Jesus voltará, aleluia. Ele está voltando, irmãos. E quando ele fala: se você crer em mim conforme as Escrituras, conforme está nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a eternidade. Aleluia. Aleluia. Mas nós precisamos crer. Você precisa crer, irmãos, que há uma eternidade que te aguarda, seja ela para o céu ou seja ela para o abismo. Essa eternidade é real. E Jesus está aqui nessa noite, no meio deste culto, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, aleluia, para matar a tua sede, aleluia, para saciar a tua sede, esse vazio aí, aleluia, na tua alma. Porque a Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Eclesiastes, que Deus colocou o anseio pela eternidade dentro de nós. Então, missionária, Jesus aponta para ela onde está a sua sede. A sua sede, você não vai saciar nesses relacionamentos. 5 relacionamentos, olha só, e continua sedenta. 5 relacionamentos e continua vazia. Olha só. Não é falta de relacionamento. Não é falta de buscar em outras coisas. É falta daquele que é o símbolo da eternidade. O Pai da eternidade. Aleluia. O Deus forte. Aleluia. O príncipe da paz. O maravilhoso conselheiro. Aleluia. Então ele aponta onde está a tua sede. Olha, se você crê em mim conforme as Escrituras, do seu interior não vai parar de jorrar. Porque agora você se conectou à fonte. Aleluia. Agora você se conectou à fonte de água viva. Glória a Deus. Então não tem como parar de jorrar, irmãos, aleluia. E essa é tão interessante que ele fala que aponta para a eternidade. Ou seja, é uma coisa permanente, algo permanente. Aquilo que a missionária Rafa falou aqui no início. Glória a Deus. Então a palavra desta noite é essa: você quer viver tudo novo?
Não é o ano que muda, irmãos, não é o calendário que muda, é você que muda, é você que tem uma nova postura, uma nova mentalidade, uma nova conduta, uma decisão, aleluia. Uma decisão firme, uma resolução firme para que Deus possa mudar a tua história. Eu quero viver o tudo novo, aleluia, mas eu preciso me esquecer das coisas passadas. Então Jesus, quando manda chamar o marido, ela fala, não tenho marido, e aquele diálogo continua, e aí ela fala, olha, os judeus adoram no templo em Jerusalém, os samaritanos adoram no monte, e onde eu devo adorar? Jesus fala, eis que agora é a hora, e é chegada a hora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É por isso que eu falei, não é a questão do templo físico, né? Não é a questão do lugar, nem em Jerusalém, nem no monte, nem no templo, nem no monte, não. O Pai procura, irmãos, o Pai procura os verdadeiros, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aleluia. Aqueles que se entregam, aqueles que verdadeiramente vieram beber dessa água viva. É uma água viva, abundante. Isaías 35 fala, irmãos, que ele transforma deserto, ele faz o deserto florescer, ele faz o deserto exultar, ele faz o ermo, aquela poça d'água, aquele ermo virar um manancial de águas, aleluia. Então você vai ter para oferecer, você vai ter para transportar, porque você vai se encher de uma tal maneira, você vai se alegrar de uma tal maneira, você vai se saciar de uma tal maneira que um cântaro, um simples cântaro, vai ser muito pouco para você. Aleluia. E de fato é isso que acontece. Ela larga o cântaro, entra na cidade, transbordando, irmãos. Olha, a mulher que era rejeitada, de má fama, vários relacionamentos, aleluia. Agora entra na cidade para falar, eu conheci o Messias. Eu conheci o meu Salvador, aleluia. Eu conheci o Salvador que haveria de vir. Eu conheci aquele que os profetas profetizaram, aleluia. Eu conheci, ele estava lá, ele estava me esperando, ele estava me aguardando, aleluia. Ele havia marcado o encontro comigo, aleluia. E é o que Jesus tem feito todos os dias. Existe uma palavra no livro do Apocalipse, e essa palavra, irmãos, é para a igreja, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você entrar, se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo, aleluia. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de relacionamento. Ele não é apenas um guardião celestial, ele não é apenas alguém que está ao terceiro céu, com seus pés sobre a terra, fazendo a terra como estrado dos teus pés ali, somente observando a terra. Não, irmãos, ele não é apenas um guardião celestial, não. Ele é o teu Pai, ele é o teu Salvador, ele é o teu remidor, ele é aquele que enviou o seu Filho unigênito, para morrer no meu e no teu lugar, para vencer o pecado, a morte. A Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, onde está a morte, a tua vitória, onde está inferno, o teu aguilhão. A morte foi tragada pela vitória, aleluia. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aleluia. Aleluia. Então aquela mulher que estava caminhando para o abismo, agora encontra um novo e vivo caminho, aleluia. Ela entra na cidade de Samaria, e ali ela começa a formar discípulos. Olha que tremendo, irmãos. Uma mulher que se escondia da sociedade, agora está à frente para falar do remidor, do Salvador. Os discípulos creem pelo testemunho dela. Bem verdade, já houve mudança na vida dela.
Bem verdade eu vejo que agora ela se transformou, é uma nova criatura. A mulher se escondia, a mulher andava em outro horário, aleluia. Agora a mulher está aí cheia de ousadia, cheia de intrepidez, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, aleluia. Os homens daquela cidade veem a mudança na vida dela. Algo foi alterado de dentro para fora, porque a mudança acontece, irmãos, de dentro para fora, aleluia. Eles começam a crer, vão até Jesus e pedem para passar mais 2 dias com Jesus. E olha só que tremendo, irmãos, Deus é maravilhoso. Os discípulos, aqueles homens que foram evangelizados por ela, falam: olha, agora você nem precisa falar mais nada, porque nós cremos naquilo que você falou, mas agora nós o ouvimos, nós o vemos e nós temos crido, e verdadeiramente esse é o Salvador do mundo, aleluia. Esse é o Salvador do mundo, irmãos. A palavra do Senhor diz que Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Aleluia. Ele veio como homem, carne e osso. Veio como um bebezinho. Nasceu em Belém. Fugiu para o Egito. Foi criado em Nazaré. Cumpriu a sua missão, cumpriu o seu ministério na Galileia, na Judeia, nas regiões de Tiro e de Sidom. Ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele libertou cativos, ele expulsou demônios de endemoniados. Ele foi tentado no deserto pelo próprio diabo, levado em espírito pelo próprio Senhor para ser tentado. Ele foi crucificado, irmãos, ele foi morto. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A Bíblia diz, irmãos, que cravos foram colocados nos seus pés, cravos foram colocados nos seus pulsos, foi-lhe dado uma coroa de espinhos, e naquela coroa lançavam socos sobre a sua cabeça. Ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi injustiçado. A Bíblia diz que fizeram zombaria dele, tiraram sorte dele das suas vestes. A Bíblia diz que ele teve sede, a água viva teve sede, e ele recebeu vinagre em lugar dessa água. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi furado no seu lado direito, e ali ele começou a verter sangue e água, porque verdadeiramente ele é aquele que veio da água e do sangue, aleluia. E a Bíblia diz também, irmãos, que ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Não há salvação fora de Cristo. Aleluia. Não há outro que possa te redimir, mudar o teu destino, mudar a tua história. Ele é a água viva, ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã, ele é o lírio dos campos, ele é a rosa de Saron, ele é o Cordeiro Santo, aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o cabeça da igreja, ele é o unigênito Filho de Deus, ele é o bom pastor, ele é o bispo das nossas almas, ele é o santo, ele é o justo, ele é o verdadeiro, aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Ele é o teu remidor, ele é o teu salvador, ele é o nosso substituto, ele é aquele que venceu a morte, ele é aquele que